Bom, muito bem, muito boa noite a todos, então. É um prazer estar aqui e numa mostra que eu acho que é extremamente importante para procurar discutir, porque, na verdade, é o que nós podemos fazer a respeito de temáticas interdisciplinares, né? E que é uma das questões que aproxima, ou que aproximou, nesse caso, né, os nossos programas. Bom, a nossa mesa terá 3 apresentações, então eu vou pedir que os integrantes façam uma apresentação resumida, considerando que fomos aqui premiados pela última mesa do evento, né? Então, imagino o cansaço também das pessoas e assim por diante. Então, acho que entre 15 e 20 minutos, né, de preferência 15. Então, a primeira a apresentar é a Ingrid Baquite Correia. O título é O Blog na Criação da Identidade na Cultura Digital. Então, vai discutir a questão do blog. Depois, apresenta o Douglas Gregório Miguel, desculpem, a Ingrid aqui do Mackenzie, do Programa de Educação, Arte e História da Cultura, orientanda da professora Jane de Almeida. Depois, apresenta o Douglas Gregório Miguel, com o título As Bolhas de Sloterdijk, Hipermídia e Produção Partilhada do Conhecimento, que é me orientando, e depois a Roberta Navas Batistella, com o título A História de Vida de Mestre Alcides e a Cultura Oral por uma Educação Partilhada, que também é me orientanda. Então, vamos, sem mais delongas, passo a palavra à Ingrid para que ela faça a sua apresentação. Gente, boa noite. Está com um probleminha para abrir, mas como eu não tenho slide, é só mesmo palavras-chave, aí eu acho que não vai importar muito, senão... Tá? Eu fiz o mestrado em comunicação e eu estudei diplomacia e blogs. Eram diplomatas brasileiros que escreviam sobre histórias diplomáticas em países das missões. E eu percebi essa questão de que eram pessoas públicas falando sobre temas privados e usavam um blog para criar essa identidade, tá? E também essa relação com o leitor. Então, eles deixavam de ser somente funcionários públicos para também ser um cidadão e falar para cidadãos brasileiros. E essa questão do privado, público privado, me interessou muito, e foi quando eu comecei também a ver o blog como uma plataforma que possibilita isso, né? E eu estudo a questão da identidade. Eu comecei agora o doutorado, então, assim, não está tão desenvolvida a pesquisa da questão da identidade, mas eu lendo Stuart Hall e falo um pouquinho que a gente, na questão da pós-modernidade, consegue meio que juntar identidade de acordo com o momento que a gente está vivendo e você continua sendo você mesmo. Então, eu sou mãe e aí eu passo a ser avó, mas eu não deixo de ser mãe. Então, eu também passo a ser uma pessoa atleta, mas eu não deixo de ser mãe nem avó. Então, eu posso, de acordo com os momentos que eu vivo, eu posso simplesmente agregar mais na minha identidade, né? E eu consigo perceber no blog um espaço que as pessoas elas conseguem, não por 2 formas. Uma que elas veem, elas querem ser, mas não têm segurança, então elas começam um blog sobre gastronomia, por exemplo, e o público comenta, poxa, você é boa nisso, e você acaba criando identidade porque alguém deu ela para você, ou então que você acaba, né, descobrindo, você mesmo cria seu blog, vai criando identidade com o tema e vai fazendo parte de você. A gente tem uma autora, que é a Chitine, Denise Chitine, ela comenta que o blog é o diário de papel que passou para o mundo virtual. Então, também isso é mais uma prova que o blog é bem pessoal, né? Então, pode ser a sua identidade ali, porque é como se fosse a sua identidade interior externalizada e as pessoas podem ler. A diferença do blog é que as pessoas podem ler, independente do país que você está. E o blog é uma plataforma muito fácil. Assim, eu estudo blog mais pela questão de que o Instagram, o Facebook, por exemplo, você depende da privacidade de quem criou. E o blog não. O blog você pode criar um blog de graça, o blog ele vai ser seu, independente, tipo, o Orkut acabou e você perdeu. O blog não. O blog ele continua seu, o que você escreve a autoria é sua, então é um espaço que você tem como seu, você pode pôr o layout que você quer, as cores que você quer, você põe as fotos, posta e interage também com as pessoas que você quer. Você cria uma comunidade, né? Então, eu estudo o blog como esse espaço, tanto de que você pode personalizar e reflete mais sua identidade do que uma página no Facebook,
como também que você permite a interação e como algumas pessoas criam identidade a partir do outro, não é? Então, eu também vejo um blog como uma possibilidade para isso. Também tem outra possibilidade do blog que eu não vou abordar no trabalho por ser um pouco fora, mas que vale muito a pena, também a questão que algumas pessoas conseguem até se tornar profissionais por meio do blog. Então, além de você conseguir estabelecer uma identidade, você também consegue ganhar dinheiro com isso. E eu fiquei um pouco... Eu tinha essa noção... Tem uma blogueira chamada Cristal, ela tem um blog chamado Um Ano Sem Lixo. É muito bacana. Ela ensina como você produzir a mínima quantidade de lixo e dá dicas de como fazer hidratante, como usar uma composteira. E ela começou a oferecer serviços. Ela faz palestra, workshop, então ela está monetizando. Ela criou a identidade dela como a Cristal do blog Um Ano Sem Lixo, a Cristal Sustentável. E, hoje em dia, ela também consegue monetizar esse espaço. Mas, infelizmente, ou não sei, ou felizmente, tem também algumas pessoas que ganham dinheiro vendendo espaço publicitário no blog. Que aí não entra na questão, né, da identidade. Ela vende ali porque ela tem muitos seguidores e ela tem um nome, então ela vende espaço, mas não quer dizer que está agregando a identidade dela. Então, isso também não cabe na questão aqui. E, além também do Stuart Hall, que é uma grande base para o meu trabalho, eu trabalho um pouquinho com o debò do espetáculo, que é essa questão da visibilidade, né? Tanto do especialista, que as pessoas elas acabam se achando, porque são especialistas, em algum tema elas viram especialistas, como também que eu preciso estar visível para poder ser. Então, como eu tenho... Hoje em dia, as pessoas perguntam, você tem um perfil, você tem um blog, porque você é conhecida porque você tem um blog. Então, muita gente é legitimado porque está na mídia, porque alguém conhece. Então, eu sou alguém porque estão me vendo ali, né? Se eu não publiquei, é porque eu não fiz, então as pessoas não podem me considerar nesse ponto. Na verdade, o que me inspirou mais para trazer esse trabalho foi que eu trabalho com consultorias de conteúdo para blog e chegou para mim uma pessoa que ela casou-se com um arquiteto e se mudaram para a Pousada do Rio Quente, em Caldas Novas. E ela me comentou, poxa, Ingrid, eu trabalhava e agora eu estou acompanhando meu marido e eu não sei mais o que fazer, sendo que ela gosta muito de decoração. E ela criou um blog de decoração. E aí ela virou mãe e ela perguntou, poxa, mas eu também queria falar sobre maternidade no meu blog, também queria continuar falando sobre decoração. E aí a gente conseguiu perceber que é possível você agregar. E ela não deixou de ser decoradora porque ela passou a ser mãe, né? Então, você consegue agregar e criar uma identidade mesmo assim. E, visualmente, tanto no blog como também os leitores, eles adoram essa combinação, né? O que mostra que você não quebra, sendo mais coisas, né? Então, assim, é basicamente isso no meu trabalho. Eu, infelizmente, estou no começo, então não tenho muito a já mostrar para vocês, olha, é isso mesmo, mas... Eu também gosto muito de trabalhar com perguntas, mais do que só falar, eu gosto de saber o que vocês querem saber que eu fale, mas é basicamente isso. Boa noite a todos. Esse trabalho ele prima por um viés filosófico que vem da minha graduação e constitui, né, o espírito com o qual eu estou tocando a pesquisa, que, né, apesar de ela já vir caminhando há certo tempo, né, eu acho que é a partir desse momento agora que eu estou me dedicando com mais profundidade, né, dado que houve todo um trabalho dedicado aos créditos aí, né, agora que eu acho que a pesquisa pega para valer, não é? Então, temos aí as bolhas de Sloterdijk, hipermídia e produção partilhada do conhecimento.
Pois bem, né? Sloterdijk ainda é um autor que eu estou engatinhando nele, né? Que, apesar de eu ter tido contato com ele a primeira vez há 6 anos atrás, quando eu fiz com o meu atual orientador um crédito no mestrado, ele foi me tocar, me interessar mesmo, mais recentemente, né? No momento em que eu estava elaborando esta proposta, esse projeto para o doutorado, certo? Então, vamos adiante. Não é? A pesquisa ela começa problematizando o paradigma racionalista da modernidade, não é? Aquilo que todos nós já conhecemos, não é? Aquela separação entre sujeito e objeto que surgiu a partir do cartesianismo. Penso, logo existo, né? E esse sujeito pensante é aquele sujeito cognoscente que vai se colocar a parte desse mundo cognoscível, esse mundo povoado de objetos cognoscíveis, não é? E o que acontece, né? Como estamos observando aí a segunda regra do método cartesiano, há todo um esforço para a simplificação desse objeto na abordagem, né? Quanto mais você simplificar, quanto mais você focar, não é? Melhor você pode conhecer esse objeto, né? E eu me lembro ainda que no tempo da graduação, há 30 anos atrás, né, a gente já falava para os nossos professores, né? Puxa, eu quero seguir na pós, eu quero fazer um mestrado, tal, e a orientação que vinha era justamente esta, né? Tem que simplificar o objeto, tem que focar, não é? Tem que estar bem ali em cima, evitem, né, aquelas adjacências ou possíveis conexões que vai ampliar por demais a pesquisa, vai envolver outros elementos e pode não só distorcer a pesquisa, como atrapalhar o próprio pesquisador em si, né, o que vai contribuir para a decadência, né, da qualidade, né, dessa pesquisa. Né? Então, este é o paradigma moderno, né? Sujeito separado desse objeto e o foco simplificador. Não é? Então, esse é o grande paradigma científico de construção do conhecimento que a instituição universitária da atualidade usa como principal ferramenta de construção do conhecimento. Então, indo adiante, né? Qual seria, portanto, a contraproposta? Não é? O que a gente coloca como ruptura nesse paradigma? Que significados a gente busca, né? Esse significado está na relação. A palavra-chave aí é relação. Qual a relação das partes com o todo? E a relação desse todo com as partes. Não é? Onde que o sujeito se envolve com os objetos e esses com o sujeito. Ou seja, complexidade. Né? A complexidade que... quem conhece Edgar Morin, né, ele dá todo um ênfase, né, tem toda uma preocupação com essa questão da complexidade. Né? Vamos adiante, então. A universidade, hoje, ela é a instituição oficial, não é, a produtora do conhecimento. Não é? É ela que se coloca, então, ali fazendo uma analogia, né, com o cartesianismo, com a modernidade, ela se coloca como o centro, o grande sujeito construtor do conhecimento, e essa sociedade ela é esse mundo cognoscível, né, repleto de objetos cognoscíveis, a periferia. Não é? Só que aí você vai ter choques de interesses. Você vai ter choques de interesses. Né? Quantas vezes eu já não me deparei com colegas, né, falando sobre seus projetos de pesquisa, professores já consagrados falando de suas experiências, que você chega ali, né, principalmente a área social, você chega, você vai conversar, você vai tentar se aproximar e você é recebido com uma grande desconfiança por parte daquelas pessoas que estão lá. Né? O próprio professor Sérgio, acho que pode falar da experiência dele com os bororos, né? A experiência desastrosa que eles tiveram com a Globo ali, a desconfiança com a qual, né, o homem branco foi recebido lá. Mas, espera aí, o que vocês querem aqui conosco? Né? Caramba, né? Quais são os interesses, né, que se colocam aí? Né?
Então, vamos adiante. Comunicação digital. Ocorre que, especificamente, acho que aí nos últimos, eu diria a última década, não sei se podemos falar nas últimas 2 décadas, tá? O que ocorre, né? O advento das tecnologias digitais, elas mudaram completamente a relação de interatividade, porque antigamente você vai falando, abrindo um parênteses agora, falando de comunicação de massa, você tinha um emissor de mensagem com milhares de emissores que recebiam essa mensagem e, no máximo, você podia ou dar um telefonema lá para a redação do telejornal, né, ou mandar uma carta ali para, se no caso da mídia impressa, ou mesmo telejornal, e ia contar com a sorte do editor ali de escolher sua carta entre milhares, né, colocar ali, dos organizadores ali, para levar o seu telefonema ao ar, rezando para que ele não fosse distorcido, né, ou amputado. Né? Com as tecnologias digitais, essa relação mudou completamente. Todos são emissores e receptores ao mesmo tempo, e as redes se ampliaram de sobremaneira. Né? Então, isso vai mudar também essa relação das partes como um todo, e todos ali não se tornam simplesmente sujeitos que emitem ou recebem a mensagem, né? Mas todos possuem ali o seu processo, a sua bagagem de conhecimento, que foi produzida a partir de situações individualizadas e obedecendo estatutos muito próprios. Não é? E é nesta relação, como eu disse, a palavra-chave é relação, é aí que ocorre a produção partilhada do conhecimento. Lembrando, né, vou abrir aqui novamente um parênteses, se a gente for pegar a relação cartesiana, qual era o grande projeto da modernidade, o grande projeto iluminista? Era encontrar o saber definitivo, um saber universal, né, um método que levasse aquelas respostas que seriam inquestionáveis, né, e um método universalmente aplicável do qual ninguém poderia desviar-se. Não é? E hoje, o que a gente tem nesta interatividade? Nós temos vários métodos diversificados de produção de conhecimento, que eles vão estar interagindo com lógicas diferentes, raciocínios diferentes. Né? Você, ora, assume papel de sujeito, ora, assume papel de objeto, e o importante é entender que agora não temos mais uma busca de uma verdade única, de um saber universal, de um método universal. Não é? É importante saber disso, que estamos interagindo entre grupos, produção partilhada do conhecimento, mas as conclusões não precisam ser necessariamente as mesmas quando se debruça sobre determinado problema. O saber oral. A experiência do saber oral ela é única, ela é aquele momento, não é, em que aquele mestre do saber oral, não é, que envolve muito a questão dos mestres griots, não é, aquela tradição cultural das comunidades tradicionais, ou indígena, ou quilombola, ou candomblé, e assim por diante, não é, aqueles grandes mestres populares ali daqueles grupos, eles têm um processo de valorização, de sujeito, de individuação das comunidades, o resgate da ancestralidade, da cultura. Não é? Então, você tem ali, nesse processo do saber oral, uma diversidade sempre presente. Não é? Isso que você já não observa tanto naquele saber formal, naquele saber da modernidade, em que você busca a simplificação. Não é? Então, veja novamente aqui a palavra relações. A multiplicidade das relações proporcionada pela hipermídia. O que vai acontecer a partir do momento em que essas comunidades tradicionais tiverem acesso e aprenderem a operar e usar para a sua comunicação as tecnologias digitais, as tecnologias de informação e comunicação. Pois bem, e o que o Sloterdijk tem a ver com tudo isso? Veja bem, a metáfora que
famosa, né, do pensamento de Sloterdijk, as esferas, a espuma e as bolhas. Veja, as bolhas, que são, acho que é a menor, né, destas unidades. Né? Unidades de sentido é coexistência, não é existência, é coexistência. Né? É sempre existindo, é sempre ser com, não é? Transpondo o existencialismo da década de 1960, as décadas 50, 60, e particularmente Heidegger, que foi uma influência grande sobre Sloterdijk. Sloterdijk apresenta esse conceito de coexistência, o ser com. Então, observemos aqui esta metáfora, né, que Sloterdijk usa. Se as células, ou seja, as bolhas da espuma, quanto mais elas se unem, elas aumentam a duração daquele aglomerado da espuma que está lá, elas aumentam a sua existência. E, uma vez que se desfez, né, aquele aglomerado de bolhas lá, todas vão se desfazer, certo? Ou seja, nenhuma delas assume uma posição hierárquica. Olha, começa por essa, olha, se essa aqui estourar, todas as outras vão estourar. Tal. Não tem disso, certo? São todas ali iguais, estão unidas temporariamente e vão se desunir no momento que tiverem que se desunir, certo? E como pensar essa metáfora naquela relação que ocorre entre os diversos tipos de saber, o saber oral, o saber metódico, universitário, que se coloca, né, as novas pessoas que vão se agregando interessadas nessa relação, né, as bolhas formando esta espuma, e cada uma delas é autorreferencial, todas elas trazem consigo sua bagagem, o seu conhecimento, os seus métodos, os seus caminhos e as suas conclusões, e se unem cada vez mais, não é? E tudo isso vai apresentar toda uma massa que está aí entrando numa esfera maior. Aí agora sim, né? A metáfora da esfera, né? A unidade maior que Sloterdijk usa, né? Esse exterior, esse grande mundo, né? Então, olha aqui a palavra que é usada. Cada bolha constitui um microcontinente que, na união simbiótica com as demais, dá forma ao mundo. Forma, outra palavra interessante. Então, o que acontece? O porquê, né, do propósito dessa pesquisa, desse trabalho, dentro, né, da perspectiva atual? Nós temos aí o que a gente enfrenta no momento, e se a gente pegar essa miscelânea, né, que hoje se constitui a atual conjuntura política brasileira, hoje mesmo eu usei uma palavra, uma expressão nas redes sociais, olha, nem Salvador Dalí pintaria este quadro, não é? De tão surreal que a coisa está. Ou seja, a gente está diante de um questionamento, de um socialismo que não cumpriu as suas promessas e, por outro lado, a gente tem também aí um capitalismo que, o que acontece? Ele redimiu alguns centros às custas do quê? Da destruição da natureza em grande parte do mundo e da miséria da periferia do mundo, certo? Então, o que acontece diante de tudo isso? O que a gente apresenta diante de tudo isso? Esta modernidade insuficiente, né? Sequer a própria sobrevivência humana hoje está sendo observada com angústia diante desse quadro. Então, este rompimento talvez seja um dos caminhos para se encontrar esta saída, né? Buscar a união de esferas e de espumas e bolhas, evitando, assim, esse processo degenerativo no qual se constituiu a modernidade. Em linhas gerais, é este o projeto. Boa noite, meu nome é Roberta. Esse trabalho é fruto de um curso, começou num curso de extensão em 2012, na FEFELESH. O título
já está muito semelhante ao mestrado, que já está nas fases finais. A história de vida de Mestre Alcides e a cultura oral por uma educação partilhada. Foi também fruto de uma orientação partilhada pela professora Zilda e agora pelo professor Sérgio. E, de uma certa maneira, a gente tenta materializar o que a teoria da produção partilhada defende por meio desse encontro, no qual a história de vida do mestre é o fio condutor da reflexão teórica que a gente vai fazer em todo o trabalho. Eu vou trazer um vídeo que conta um pouquinho da história do curso, porque foi ele que iniciou a reflexão posterior para virar o mestrado. Comunidades, mestres da tradição oral, pesquisadores e educadores estiveram juntos em dezembro para realizar o curso de Pedagogia Griot e Produção Partilhada do Conhecimento. O evento foi promovido pela USP em parceria com entidades que reconhecem a tradição das culturas orais como patrimônio imaterial brasileiro. Universidade Griot, Universidade Livre Fora do Eixo, Centro de Estudos da Capoeira, Nina Griot e representantes de pontos de cultura do MINC. Dentro da universidade, um grupo de professores começa a se dar conta que é fundamental buscar a cultura da tradição oral e trazer a cultura da tradição oral como um parceiro na produção de conhecimentos. É um curso que propõe o desenvolvimento do conhecimento em parceria e, ao mesmo tempo, já faz isso dentro do próprio curso. Acredito que a gente agora começou um caminhar diferente, né? Um caminhar contrário, que eu sempre, o educador, os doutores vão às comunidades para pegar essa informação que não tem muito valor, mas que dão para eles o diploma, né? E agora a gente vem para dentro da universidade ensinar, ser parceiro, partilhar conhecimento. Perdão. Diz a mestra Dulci, já participam de projetos que divulgam as tradições orais em escolas. A gente não precisa mudar nada para trabalhar na escola. A gente leva o que a gente já sabe e procura não entrar no esquema da educação formal. É um outro sistema, é uma outra pedagogia. Que é a pedagogia da apropriação do seu saber da tradição oral, não saber da tradição formal. Que atividades você desenvolve lá com as crianças? No Amorim Lima, nós trabalhamos com a capoeira, com um pouco de roda, com ciranda, toré, apoio, samba de roda, puxada de rede da pesca do xarel. Trabalhamos com 170 crianças. Essa é uma das imagens do curso. E, na verdade, eu comecei a pensar esse projeto de mestrado por causa do curso. Eu tinha trabalhado no terceiro setor, enfim, já tinha ouvido falar do Amorim Lima, escola que o mestre Alcides atua num ponto de cultura, mas o curso foi o propulsor. Eu estava totalmente desapegada naquele momento, não estava com o objetivo primeiro de virar acadêmica ou de entrar nessa área, mas acho que foi, aliás, o momento mais importante, porque eu estava super aberta, enfim, recebi as melhores orientações também, porque eu conheci todo mundo nesse curso, todo mundo que ainda está comigo nesse projeto. Mestre Alcides não pôde vir, ele estava num outro evento, e eu peço a bênção a ele para poder falar em nome dele, para trazer um pouco da história de vida dele. Ele vai falar rapidinho nesse vídeo.
cultura de raiz. Ela complementa muito na formação da pessoa como cidadã. E a lei, essa lei criou, que a gente participou, como eu já trabalho em escola pública também já há 13 anos, com cultura popular brasileira, ela veio trazer para dentro da escola, dar para a gente um subsídio para atender a Lei 10.639, né, e a Lei 11.645. E só pode desenvolver essa lei, implementar essa lei dentro da escola, nós que somos da cultura tradicional. Porque formação de educadores é muito difícil, porque a universidade não forma educador, né, para atender a lei. Os educadores que estão hoje trabalhando, eles não foram capacitados na sua formação. Bom, só para não me estender, essa imagem que é o título, enfim, do saber espiralado, que a gente tem buscado constituir por meio da produção partilhada. E juntos, literalmente juntos, a gente foi definindo toda a estrutura do trabalho, tanto com o orientador, quanto com o mestre e com as pessoas do SEACA, que é o Centro de Estudos e Aplicação da Capoeira, o grupo que ele fundou, junto com o mestre Dorival. Essa é uma estrutura do caminho que a gente vai... Eu estou nessa fase de escrita agora, acho que é uma fase que todo mundo passa, é angustiante, e que a gente espera que dê tudo certo, e solitária também. A gente saiu agora dos encontros, terminando agora as entrevistas com outras pessoas para tocar a parte escrita. Mas a grande estrutura do trabalho é o que a história de vida do mestre Alcides pode trazer para a gente de reflexão teórica. Então, obviamente, ele é um negro, migrante de Minas Gerais, vem da tradição do congado, mas o que ele pode trazer da capoeira e do congado, que é único da história de vida dele. Mestre Alcides é funcionário aposentado da USP. Minha mãe é funcionária da USP. Isso também me fez várias conexões. Quando a gente se conheceu no curso, ele foi se apresentando, eu fui tentando me aproximar dele. E conheci o Diversas no curso. Então, a noção do que era interdisciplinar também me veio por meio do curso. Eu exagero muito falando do curso, porque foi ele que norteou tudo que eu tenho feito. E, por isso, que eu guardo com muito carinho. E sempre vou falar. Mas eu acho que o grande desafio, que é o que dá muito mais trabalho para a gente, é como acontece esse processo de partilha. Então, que não se resume a entrevistas, que não vai se resumir a encontros, mas se resume ao que o Douglas tinha mencionado, que se resume a relações. São muitas relações, relações que demoram tempo. Você vai cultivando, você vai criando confiança, você vai criando a conexão para que a teoria entre naturalmente naquele processo reflexivo que é acadêmico, que faz parte da academia. Outro dilema que eu acho que é preponderante, assim, que o Sérgio tinha comentado, apresentou no curso e fez parte, assim, dos meus últimos 3 anos de trabalho, é como o saber oral dialoga com o saber acadêmico. São saberes de origens diferentes, com pessoas diferentes falando, mas que elas querem se encontrar, porque tem muita pesquisa acontecendo, diversas abordagens conceituais, diversas formas de trabalhar o saber oral e o saber acadêmico, mas acho que o grande objetivo é como eu tenho conseguido partilhar esse saber acadêmico junto com esse saber oral que o mestre Alcides tem me apresentado. Capoeira e congado são as origens da cultura oral com a qual ele viveu, é por isso que eu trouxe essas reflexões. Os espaços nos quais as manifestações foram realizadas, e são realizadas ainda há mais de 3 décadas, são na USP, o SEACA, que é a instituição, e no Amorim Lima, que é a escola municipal de ensino fundamental, que fica próxima à Universidade de São Paulo, no bairro do Butantã. É uma escola baseada na metodologia da Escola da Ponte, de Portugal, enfim, trabalha com projetos. É uma outra forma de se pensar a aprendizagem também no coletivo. Tem todas as questões e todos os desafios que eles enfrentam, mas a entrada da cultura dentro do ambiente escolar foi proporcionada também por essa iniciativa do mestre Alcides de estar lá dentro. Ele começou no contraturno, nos anos 2000, porque as crianças estavam bagunçando muito na escola. Uma mãe pensou no mestre Alcides, porque ele já tinha atividade na USP, com jovens da São Remo, que é uma comunidade lá do lado. Ele entrou
no puxadinho do horário que tinha, e ele montou um ponto de cultura lá dentro com toda a comunidade. E esse é o caminho que a gente tenta pensar. Mestre Alcides, vindo de Estrela do Sul, que é uma cidadezinha perto de Araguari, em Minas Gerais, ele ouviu o som do berimbau dentro da universidade, começou a fazer capoeira dentro da universidade. Lá ele se constituiu como funcionário público, foi reconstituindo seu sujeito, enfim, a sua forma de ser e estar no mundo. Fundou o SEACA, foi para Morim, e ele é mestre de tradição oral no Brasil inteiro, ele é super reconhecido. Então, ele conseguiu fazer um caminho que parte do micro para o macro de uma maneira que é única. Falo porque eu estou próximo dele. É um trabalho árduo, é um trabalho cotidiano. Toda semana ele está fazendo alguma coisa. Essa semana ele tem atividade hoje, amanhã e sexta. Ele não para, ele tem 70 anos. Então, assim, é um desafio você estar na política, você estar na ponta final. Eu tenho feito tudo isso, nós temos feito tudo isso, por meio da combinação de técnicas, né, de métodos. Por ser interdisciplinar, a gente define 3 grandes áreas: antropologia, história e educação, e comunicação, 4, né, por causa da antropologia audiovisual e do audiovisual. Por quê? A gente está falando de saber oral. A gente transpor a oralidade para a escrita não é diminuir a oralidade, mas é outra linguagem. Então, a gente se apropria do uso do vídeo, junto com uma escolha com o grupo, porque eles também disseram, não, a gente não quer só o escrito, a gente quer um registro audiovisual, a gente quer um produto, a gente quer um retorno teu. Então, esse processo de definir junto até qual é a adequação e qual a técnica mais bacana e dialógica tem me feito aprender um bocado. Bom, de referência teórica, assim, eu trago alguns pontos que trazem a entrevista e a história oral, com os norteadores, também para esse registro da história de vida do mestre. Com as outras pessoas, eu tenho feito entrevistas temáticas para falar pontualmente da participação na capoeira, enfim, como isso impactou na vida ou não. E a tradição oral, eu trago aqui uma referência do mestre, até para desconstruir um pouco, porque ele nos apresenta que ela também é ciência. Ele nos apresenta a tradição oral como ciência e como princípio de transmissão de valor, ou seja, de forma de ser e estar no mundo. E o Vanzina, que é um estudioso de tradição oral, ele traz essa questão da ancestralidade. O mestre Alcides sempre disse que ele tem uma ancestralidade aguçada. Obviamente, porque ele, desde pequeno, interage com e está vivendo a cultura oral cotidianamente. Mas ele se afastou do Congado, ele ficou quase 10 anos, porque ele se mudou de Minas Gerais, ele foi para Goiás, ele foi para outros espaços, depois chegar em São Paulo com 18. Então, quando ele ouviu o berimbau, ele falou, olha, eu sei que não era o mesmo som que eu ouvia no Congado, mas eu sei que tinha alguma coisa me chamando para jogar lá naquele pessoal que estava lá em roda. Então, eu estou no momento de escrever agora, e coletar e organizar. A história do mestre Alcides vai entrar na íntegra, vai ser o primeiro capítulo. Eu acho porque ela foi também uma definição em conjunto, porque ela norteia mesmo, ela organiza, ela estrutura o que a gente vai trazer de reflexão teórica. E eu vou terminar com um ponto de congado dele. Própria forma da reportagem. Por isso, a entrevista com a Roberta, o mestre Alcides e a Ana Carolina, nós fizemos em semicírculo. Ao final da conversa, o mestre Alcides ajudou a reforçar a coerência da proposta. Ele mesmo dá o recado. Nós, Comissão de Cultura Tradicionais, a gente sempre abre uma roda de conversa, cantando alguma coisa, falando alguma coisa. Como nós não fizemos isso no começo, se a gente não terminar com cântico, a gente está satisfazendo só um lado, que é o lado da academia. Então, para a gente terminar, pelo menos do lado da cultura tradicional, eu gostaria de terminar cantando o ponto do Congo, do Catupeca Cundê, lá de Minas, que eu dancei desde criança,
ainda faz parte desse grupo até hoje. Quando eu vim de Cumbara Grande, eu passei no Jordi Jambê, o Inganga tava ao notar, eu comeu tipunga na mão, ô Marunga joelha no chão, ô Marunga joelha no chão, ô Marunga joelha no chão. Quando eu pisei nesse chão, eu senti a terra tremer, eu pensei que fosse meu peso e não era o peso de você. Ô Marunga joelha no chão, Marunga joelha no chão. Congadeiro velho, eu venho de longe, eu vim pra te visitar, eu vim te pedir a benção de medir pra te abençoar. Ô Marunga joelha no chão, ô Marunga joelha no chão, ô Marunga joelha no chão, ô Marunga joelha no chão. Que canta é o meu tio, capitão Chico Mané, tem 91 anos e dança e comanda o Congado até hoje. Então, homenagem a ele. Obrigada. Obrigada.